Olá, começa agora a versão estendida da coluna Band News no Mercado. Durante toda essa semana a gente vem falando sobre os desafios das ONGs, das organizações não governamentais, na área da comunicação. O que essas entidades vêm fazendo para ganhar visibilidade e ampliar seus projetos e ações. Nós ouvimos ONGs que são referência aqui no Brasil e também têm um reconhecimento internacional. Foram elas Viva Rio, Instituto da Criança, AfroReg e Redes da Maré. Todas essas ficam no Rio de Janeiro. Já aqui em São Paulo conhecemos a Juntos com Você, que é a primeira plataforma de financiamento coletivo focada em projetos sociais. E eu convidei novamente o Ariel Tomaspolsky, cofundador da Juntos com Você, para participar hoje da nossa versão estendida da coluna Band News no Mercado. Ariel, obrigado pela sua presença aqui neste final de semana. Obrigado você, é um prazer estar aqui. Ariel, as ONGs conseguem desenvolver uma comunicação consistente diante da realidade econômica dessas entidades? Olha, João, primeiro eu acho que a comunicação é muito importante para as ONGs, para o terceiro setor, para divulgar as causas que todas elas trabalham com missões e divulgar os seus trabalhos e suas causas. Eu acredito que de um tempo para cá, sim, as organizações estão cada vez mais preocupadas com a comunicação e a gente tem o desafio no setor aí de ter organizações muito pequenas que o recurso que ela tem às vezes é para manter uma estrutura, infraestrutura ou coisas mais básicas da organização e acaba colocando a comunicação num segundo plano. Então a gente vê o crescimento do investimento nessa área no terceiro setor, mas ainda com grande preocupação, olhando para o enorme número de organizações pequenas que ainda não conseguem investir como elas poderiam ou deveriam para estimular e divulgar suas causas. Ariel, as ONGs, de um modo geral, já oferecem aos profissionais da comunicação, estou falando aí de jornalistas, relações públicas e publicitários, uma remuneração compatível com a do mercado de trabalho corporativo? Eu gosto de dividir o terceiro setor em algumas partes. Assim, tem as organizações grandes, tem as organizações médias e as organizações pequenas. Como eu falei, as organizações pequenas carecem de recurso para remunerar alguém de comunicação, que seja pelo menos uma pessoa cuidando da comunicação da organização. Depois a gente tem as médias, que já conseguem colocar a comunicação na organização, e eu acho que as maiores, de médias para grandes, já conseguem remunerar como o mercado remunera, como o segundo setor remunera esses profissionais que merecem ser remunerados com o valor do mercado. Ariel, ainda hoje as ONGs nascem daquele sonho pessoal, da vontade de alguém contribuir numa causa, por exemplo? Eu acredito que muitas organizações nascem com a vontade de um grupo de pessoas de resolver um problema social ao seu redor, que é o caso da Juntos com Você. Um grupo de pessoas que estava incomodado com a forma da doação para organizações ou para projetos sociais, que se juntou com o desejo de criar uma organização que tivesse uma ferramenta poderosa, moderna, prática, online, segura, principalmente transparente, no ato da doação. Então, um grupo de 7 pessoas trouxe a tecnologia dos Estados Unidos, que é a plataforma de crowdfunding, focada em projetos sociais. E Ariel, na hora em que alguém decide criar uma ONG, né, sozinho ou mesmo um grupo, como deve ser feito esse planejamento? Quais são os primeiros passos aí para quem deseja criar uma organização? Muita gente faz trabalhos sociais ou é voluntário em algum projeto e fala, olha, eu gostaria de passar a virar uma organização. Nem sempre a pessoa precisa se tornar uma organização com CNPJ. Ela pode ser voluntária em uma organização que já existe, ou ela pode criar um coletivo, ou enfim, se juntar com o seu grupo de amigos e realizar projetos sociais. Não necessariamente ela precisa da burocracia, de criar um CNPJ para fazer esse trabalho. E, em média, quanto tempo a pessoa deve se dedicar na criação de uma ONG? É possível fazer isso apenas nas horas vagas ou precisa de uma dedicação maior? Não, eu acredito que quem cria uma organização precisa ter a consciência que essa organização precisa ser autossustentável, que essa organização precisa remunerar bem os seus funcionários, que essa organização precisa andar direito. Então,
ela precisa dedicar full time, o seu período integral de dedicação na criação dessa organização, ou remunerar alguém que toque essa organização em tempo integral. Ainda aproveitando que a gente está falando do primeiro momento, quando surge uma organização não governamental, quais os cuidados, especialmente com transparência e com a credibilidade que uma entidade precisa? A gente sabe que infelizmente tem ONGs bem duvidosas, né, por aí. Infelizmente, essas poucas ONGs duvidosas ou que pessoas de má fé que usam organizações, que criam organizações para utilizar de má fé, para corrupção, para desviar recursos, essas pessoas que usam de má fé jogam todo o setor, todo o terceiro setor, todas as 300 mil organizações que existem no Brasil lá embaixo. Então as pessoas pensam, eu vou contribuir com uma organização, mas elas não são transparentes, elas desviam recursos, e isso por uma imagem que é criada por poucas. E os doadores hoje no Brasil? Quem são essas empresas, né, ou pessoas físicas que desejam contribuir financeiramente com uma ONG? Bom, qualquer pessoa pode ser um doador. Física ou jurídica. Né? Física ou jurídica. Infelizmente, no Brasil, a gente carece dessa cultura de doação. É até uma luta que a gente tem aí, existe até um movimento por uma cultura de doação no Brasil, que a gente participa, para estimular essa cultura. Então, algumas ações que a gente faz para estimular isso. Saiu uma pesquisa no passado, a World Giving Index, que é uma pesquisa global, e o Brasil se encaixa na posição número 105 de solidariedade. Que é um número terrível. É um número terrível. Essa pesquisa engloba doação de dinheiro, voluntariado e ajuda ao próximo. Então, o número 105 a gente tem muito trabalho pela frente para estimular as pessoas a serem voluntárias, a doarem dinheiro, doar sangue, enfim. Será que tem também um pouco daquele dilema, né? Quando a empresa ajuda uma ONG, alguns enxergam que ela está fazendo média com a sociedade e tal, e por outro lado, quando ela não ajuda, é porque ela não ajuda. A gente vai conseguir uma solução para esse cenário algum dia? Eu gosto de pensar que as empresas, quando ajudam de verdade. Eu prefiro pensar assim, e cada vez mais a gente está em contato com empresas ou empresas que nos procuram para fazer parceria, para apoiar projetos sociais, quer dizer, usar o nosso know-how de terceiro setor para fazer essa ponte. Geralmente, quais são os critérios para a escolha de uma empresa, onde ela vai investir, né? Qual organização que ela vai investir e até que ponto essa organização também está de acordo com a filosofia da empresa? Qual é o estudo feito nesse sentido? Geralmente as empresas têm a causa que elas apoiam e cada vez mais, tanto empresas como fundações, elas estão definindo suas causas. Então o que antes muita gente fazia era distribuir recursos para projetos que naquele momento se achou interessante. Hoje em dia está se organizando muito mais e se profissionalizando isso mais, de canalizar o recurso da empresa ou da fundação para projetos da causa específica que ela quer apoiar. Os desafios da área de comunicação das ONGs, as organizações não governamentais, estão na pauta da coluna Band News no Mercado. Quem está comigo é o Ariel Tomaspolsky, ele que é cofundador da Juntos com Você, a primeira plataforma de financiamento coletivo focada em projetos sociais. A gente volta já. As organizações não governamentais estão na pauta da coluna Band News no Mercado. E hoje quem está novamente comigo é o Ariel Tomaspolsky, cofundador da Juntos com Você, que é a primeira plataforma de financiamento coletivo focada em projetos sociais. Ariel, explica o funcionamento dessa plataforma de financiamento coletivo, só que com foco em projetos sociais. A Juntos com Você é uma plataforma de crowdfunding ou financiamento coletivo focada em projetos sociais. A gente basicamente é uma ponte, uma ferramenta que une doadores com projetos sociais. Quando um projeto social aplica para entrar na plataforma para receber recursos, a gente tem uma curadoria, a curadoria jurídica, então a gente pede uma documentação básica para dar segurança para os doadores, e a curadoria de impacto social. O projeto ele precisa ter um impacto social coletivo, precisa beneficiar uma região ou uma comunidade. E quando a gente faz essa curadoria, pode ser tanto de ONG ou de pessoa física, que a gente chama de empreendedor social.
Aí o projeto entra na plataforma e a gente passa a fazer uma assessoria de comunicação, para ajudar a planejar a estratégia de comunicação dessa campanha. E a gente trabalha com algumas ferramentas de comunicação. A gente tem uma metodologia que é um mapa mental, que a gente faz com cada projeto que entra na plataforma, para ajudar a mapear a rede da organização ou do empreendedor social e, a partir disso, definir quais as estratégias que ele vai utilizar para divulgar para a sua rede e conseguir com que cada pessoa doe R$5, 10, 50, 1.000 e que o projeto seja financiado e realizado. Quanto que a ONG já arrecadou até aqui e quantos foram os projetos beneficiados? A plataforma captou até hoje 4,5 milhões para 225 projetos sociais. Hoje tem no ar 21 projetos. A gente tem algumas categorias de projetos, então, por exemplo, educação, saúde, desenvolvimento social, tem projeto de diversas causas. E o nosso objetivo é que as pessoas se tornem doadoras a partir de uma primeira boa experiência. Então, qualquer um pode entrar, conhecer os projetos, se identificar com uma das causas e contribuir, nem que seja com R$5. Esse financiamento, Ariel, ele é um processo demorado? Os projetos ficam no ar entre 30 e 45 dias. Não mais do que isso. Tá. A ideia do crowdfunding ou do financiamento coletivo é que a campanha tenha um caráter emergencial. Então você está pedindo para uma coisa específica, um valor específico, com um prazo, e as pessoas entendem que é naquele momento que você precisa daquele dinheiro para aquele recurso. E aí a pessoa tem aquele momento para contribuir. E como são selecionadas as ideias mais viáveis? Qual é o filtro, né, para entrar no financiamento? A gente recebe projetos de diversas categorias, causas. Um case muito interessante é que a gente criou a campanha de Mariana para a tragédia que teve com o rompimento da barragem. E rapidamente a gente captou R$200 mil para ajudar na tragédia. Como foi usado esse investimento? Foram mais de 3.000 doações. E a gente está hoje buscando parceria com organizações que atuam na região, que estão fazendo diagnósticos na região, para entender qual a melhor forma e mais sustentável de utilizar esse dinheiro. A Juntos com Você é onde ela se beneficia ou se beneficia financeiramente desse financiamento? Nós não cobramos nenhuma taxa do que é arrecadado para o projeto. Existe uma pequena taxa das instituições financeiras, banco, cartão, boleto, que são os meios de pagamento que eles cobram, que ficam em aproximadamente 4% do valor arrecadado, mas a gente não cobra nada. Então a gente tem parceiros e a gente capta recurso para manter a nossa estrutura, para não precisar cobrar desses projetos. Na verdade, a ideia da Juntos com Você é justamente estimular uma cultura aí de solidariedade, né? Para que o brasileiro passe a doar mais e possa também acompanhar que essa doação, enfim, que esse investimento vai ser concretizado. Exato, a gente trabalha em duas pontas. Em uma ponta é dar visibilidade para os projetos e que comunicar os a projetos. Parte de comunicação, né? Sim, a gente funciona como uma vitrine de projetos sociais, um hub de ONGs. Por outro lado, a gente estimula que as pessoas doem para esses projetos e que se tornem novas doadoras, nem que seja com R$5. Isso a gente chama de democratizar a doação, que dá a possibilidade de qualquer pessoa poder contribuir com projetos sociais. Você deu um exemplo aqui da Samarco, né? Sim. Quais outros exemplos você tem aí para citar que estão presentes na Juntos com Você e que já têm resultados significativos? Olha, a gente tem desde, por exemplo, uma escola de bambu na África. Tem internacionais também? Tem alguns projetos captados no Brasil para serem o recurso utilizado em comunidades. Até agora a gente teve na África, alguns projetos na África, na Libéria e no Quênia. Conta um pouco desse projeto. Então, por exemplo, a Escola de Bambu é um jornalista brasileiro que conheceu uma comunidade na Libéria que as crianças não tinham escola, estudavam ao ar livre mesmo, e ele voltou para o Brasil com essa vontade de ajudar essas 300 crianças. E aí ele captou recurso aqui, foi para lá e construiu uma escola de bambu, que é um elemento em abundância na região. Outro exemplo é uma escola no Quênia. Foi captado R$100 mil para que 300 crianças tivessem a possibilidade de estudar esse ano
E a proposta da campanha era a cada R$336 você adotava um aluno um ano. Então você podia doar valores menores, mas tinha esse valor que concretizava bem o que iam fazer com esse dinheiro. E aí tem, enfim, outros mais de 200 projetos aqui, como a escola em Paraisópolis, ou uma infinidade de projetos na área de educação, saúde, cultura. O prêmio do Google, né, que reconheceu vocês entre as melhores ONGs no uso da tecnologia para gerar impacto social, acabou dando mais visibilidade para esse trabalho da Juntos? Nós fomos premiados em 2014 no primeiro desafio de impacto social Google Brasil, que nos premiou como uma das 10 melhores organizações do Brasil a utilizar a tecnologia para gerar impacto social. A partir disso, nós recebemos R$500 mil e uma incubação do Google para ajudar a gente nos nossos processos, nas nossas atividades, testar muita coisa. E a partir disso, a gente teve um crescimento enorme. Então, dos 4,5 milhões que a gente captou até hoje, 2,5 milhões foram ano passado. E quantos projetos hoje estão lá incubados com vocês? Mais ou menos aí Juntos com você. Hoje a gente tem no ar 21 projetos e temos alguns aí já para entrar, né? Os projetos ficam 30 a 45 dias no ar. Então sempre a plataforma está renovada. E o que você diria aí para quem quer ajudar, contribuir, e muitas vezes tem receio, né, de saber se de fato essa doação ou esse investimento será utilizado da maneira adequada? Como a gente falou aqui, a gente sabe que tem algumas ONGs, né, não só ONGs, né, empresas, o que não falta são realmente, tem picareta em tudo quanto é lugar, né, inclusive nas ONGs também. Nós, como eu falei antes, a gente faz uma curadoria desses projetos, então nunca aconteceu de um projeto picareta entrar no ar, e também a própria comunidade que apoia o projeto, ela dá esse aval de que conhece e acredita em quem está captando, né? Existe esse aval da comunidade que doa. Então, enfim, eu convido todo mundo a entrar na plataforma, o link é juntos.com.vc, e fazer uma primeira doação. Se você nunca fez uma doação, faça uma doação, nem que seja de R$5. E as empresas também podem entrar em contato com a gente para fazer parcerias, para apoiar projetos, ou a gente pode aproximar as empresas dos projetos sociais. E tanto pessoa física quanto pessoa jurídica vão poder acompanhar passo a passo aí como foi utilizado essa doação. Isso é uma exigência que a gente faz para as organizações. Ariel, obrigado pela sua participação com a gente, agora na versão estendida da coluna Band News no Mercado. Eu que agradeço, obrigado, um abraço. E a gente fica por aqui, um bom final de semana e até amanhã. Tchau! Band News no Mercado, com João Faria.